A Scrum.org acabou de lançar a certificação Professional Scrum com User Experience e eu já tirei ela para poder contar aqui no canal tudo o que vocês precisam saber. Quer saber mais? Então fica ligado, porque eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. Quando o Scrum e o próprio conceito de movimento ágil surgiram lá na década de 90, isso aconteceu dentro dos times de tecnologia e de desenvolvimento de software. Eles foram os primeiros a perceber que era necessário uma forma diferente de trabalhar e de gerenciar projetos para lidar com um mundo cada vez mais complexo e cada vez mais ambíguo. De lá para cá, mais e mais disciplinas e mais times têm percebido essa necessidade de trabalhar de uma forma diferente. Então, por mais que o Scrum tenha sido focado por muito tempo, pela maior parte da sua existência, em times de desenvolvimento de software, de alguns anos para cá, vem acontecendo um movimento super saudável da adoção do Scrum em diferentes etapas e em diferentes departamentos dentro das organizações. A própria Scrum.org tem respondido a esse movimento, lançando algumas certificações que não tratam somente de tecnologia. Se a gente olhar para o conjunto de certificações clássicas da Scrum.org, a gente vai lembrar que eram certificações muito voltadas para os 3 papéis descritos lá no Scrum Framework. Então a gente tem certificações para Scrum Masters, para donos de produto e para membros do time de desenvolvimento, e essa última certificação bastante voltada para profissionais de tecnologia, majoritariamente para programadores e especialistas em qualidade, especialistas em teste. De uns anos para cá, vem surgindo outros tipos de certificação, como a de ágil escalado, que é a SPS, que fala do Nexus Framework. A gente tem a certificação de Kanban, tem a certificação para líderes, então são pessoas que estão fora do time Scrum e trabalhando aí junto com times Scrum no seu dia a dia. E agora a Scrum.org lançou a certificação de Scrum com User Experience, ou então, para poder simplificar, Scrum para profissionais que trabalham com design no seu dia a dia. Essa certificação é muito legal, eu achei ela sensacional, porque ela trabalha com alguns conceitos que eu já acredito e venho trabalhando há algum tempo. Ela fala principalmente que não deveria existir uma separação entre times que estão desenvolvendo um produto e os times que estão trabalhando com o design, a usabilidade ou a user experience desse próprio produto. Essa certificação foi criada a partir de uma parceria da Scrum.org e dos autores do livro famosíssimo Lean UX, o Jeff Gothelf e o Josh Sieden. Esses dois autores eles já trabalham com os princípios ágeis há bastante tempo, eles acreditam que designers e projetos de usabilidade no geral deveriam ser feitos de uma maneira iterativa e incremental, que é basicamente como o Scrum funciona, e aí no livro deles eles abordam muito sobre isso e várias práticas de design que podem ser utilizadas por times ágeis para poder trazer mais valor para o negócio. A prova em si não é uma prova complexa, ela está no mesmo nível de dificuldade da Professional Scrum Developer, que é uma prova do nível iniciante. A certificação ela custa $200, ela tem 60 perguntas e 1 hora de duração. Então, como vocês podem ver, vocês têm 1 minuto aí para responder cada pergunta. Significa que as perguntas são mais diretas, ela não tem grandes estudos de caso, ela cobra diretamente conceitos e práticas de designers em times Scrum. Então ela está falando de coisas como Design Thinking, o próprio Lean UX Canvas, que é muito abordado nesse livro, que é sensacional. A prova tem uma nota de corte de 85%, então você tem que acertar aí mais ou menos 51, 52 perguntas das 60 que são cobradas para poder ser aprovado com sucesso nesse exame. Eu acho que essa certificação é tão útil que ela não deveria ser focada somente para um tipo de papel ou um tipo de pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você for um Scrum Master e você estudar os conceitos que são cobrados nesse exame, você vai aprender diversas formas de trabalhar bem com o seu time, diversas formas de olhar para o seu produto, processos novos de levantamento de requisitos, e você consegue continuar sendo um líder servidor que vai ensinar essas práticas tanto para o Dev Team quanto para o Product Owner e demais stakeholders que a gente tem na empresa. Se você for um Product Owner, um dono do produto, por outro lado, essa certificação traz muitas técnicas falando sobre priorização,
como você faz para definir melhor o valor do produto que você está trabalhando, como você interage com os seus usuários finais para você poder levantar mais informações, como que você faz para planejar as suas entregas de maneira a atingir objetivos que resolvam problemas. Tudo isso é muito ligado ao papel do dono do produto ou das pessoas que compõem esse time do dono do produto, que podem ser analistas de negócio e que também são responsáveis por fazer esse levantamento de requisitos, detalhar aquilo que precisa ser feito pelo nosso time de desenvolvimento. Se você fizer parte de um time de desenvolvimento, você pode ter essa especialidade em design ou em user experience. Eu estou usando aqui isso de forma meio intercambiável, de maneira meio solta. Eu sei que tem diferenças que são significativas, mas a certificação aborda um pouco de cada uma delas, apesar de se chamar Scrum com User Experience, mas aqui eu vou usar isso de maneira mais solta, tá, pessoal? Então, não me crucifiquem nos comentários, eu sei que tem as diferenças. Mas se você tiver essa especialidade de designer, ou de especialista em usabilidade, ou de user experience, você se beneficia demais com essa certificação. Porque ela te traz conceitos do Scrum, ela te traz conceitos sobre agilidade, como você faz para poder planejar as suas entregas, como eu já comentei antes aqui, de maneira iterativa e incremental, respondendo a mudanças, respondendo a esse cenário em que a gente vive, que é extremamente caótico. E aí você consegue usar essas técnicas aliadas a conhecimentos específicos da sua disciplina, que é o design, para poder fazer um design thinking melhor, para poder utilizar o design thinking dentro das sprints e aí ajudar o seu time, ajudar a sua organização a trazer mais valor para o seu negócio. Então, ela é uma certificação que pode beneficiar uma gama muito grande de pessoas, uma gama muito ampla de papéis dentro da nossa organização. Eu super recomendo ela, eu acho que faz todo sentido todo mundo que puder tirar essa certificação. É claro que, se você for um Scrum Master, você deveria priorizar primeiro as certificações para Scrum Master da família PSM. Se você for um PO, você deveria priorizar a PSPO1 e a PSPO2 pelo menos, porque elas vão te dar uma visão melhor de Value Stream. E se você for um membro do Dev Team que trabalha com desenvolvimento, que fique muito claro aqui que você trabalha com programação, aí você vai para a certificação PSD, a Professional Scrum Developer, que foi feita tanto para programadores quanto para membros do time de testes. Agora, se você for um designer, melhor ainda, você pode ir direto para essa certificação. Eu te prometo que você não vai se arrepender. Ela é de verdade sensacional. Ela com certeza vai trazer coisas sobre ágil que você não tinha conhecimento e ela também vai trazer formas de trabalhar com o design que podem ser uma novidade para você e que vão te ajudar no seu dia a dia. Falando um pouquinho sobre o conteúdo da prova, ela traz tanto os fundamentos do Scrum, então ela vai te explicar quais são os papéis, os eventos e os artefatos que a gente tem para você trabalhar dentro de um time Scrum, quanto conhecimentos específicos sobre design, focando bastante como a gente consegue refinar o nosso backlog do produto e como a gente consegue colocar no nosso definition of done, que é como se fossem os nossos critérios de aceite, elementos relacionados ao design e à usabilidade daquilo que a gente está desenvolvendo. Não é uma certificação focada somente em desenvolvimento de software, então eles falam bastante de prototipação, desenvolvimento de hardware, referenciam bastante o livro Lean Startup, porque esse livro fala bastante sobre esses conceitos. Eles explicam o que é um MVP, como você pode usar um MVP, como que você distribui em diferentes sprints algumas atividades que podem durar mais de uma sprint para serem concluídas. Então, por exemplo, se a gente precisar entrevistar uma quantidade muito grande de usuários, pode ser que essas entrevistas ultrapassem uma sprint de até 30 dias. Como que a gente faz? Então, na certificação, ele fala como a gente lida com essas atividades aí que se distribuem ao longo de várias sprints antes de serem concluídas. A certificação também traz como a gente usa o Lean UX Canvas, e eu vou colocar ele aqui na tela para vocês agora, para poder trabalhar em times Scrum. Então essa prática é super famosa, ela foi desenvolvida aí pelos dois criadores do curso, que são os autores do livro Lean UX. Muitos designers usam isso no seu dia a dia. No treinamento e no conteúdo dessa certificação é mostrado como que a gente usa isso em times Scrum para poder trazer mais valor para o nosso negócio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo escrito pelos autores resumindo como que vocês podem usar isso nos projetos de vocês, que são Scrum. Não vou falar sobre isso hoje, porque esse assunto merece um vídeo só para ele. E isso aqui cai bastante na prova.
Outro assunto que é bastante abordado nessa certificação é como a gente faz para integrar o trabalho do time de desenvolvimento com os especialistas em UX. É bastante discutido se a gente deveria ter um time só de especialistas em UX trabalhando em conjunto com um time de desenvolvimento, se a gente deveria fazer com que esses times trabalhem de uma maneira unificada. De maneira geral, vou falar para vocês que a conclusão é que os times deveriam trabalhar de maneira integrada. A gente deveria ter aí uma única equipe com especialistas em design e especialistas em desenvolvimento para poder entregar mais valor para o nosso negócio. Isso aí acaba fazendo com que a comunicação seja mais fluida e que esse trabalho de design, de usabilidade, seja visto durante todo o ciclo de vida do produto. Ao contrário de muitas práticas que eu já vi no mercado, em que os designers trabalham só no começo do projeto ou só no começo de ciclo de vida do produto, e aí depois eles saem e o time de desenvolvimento fica trabalhando, que é como se fosse um desenvolvimento cascata também. Essa certificação, esse conteúdo, fala pra gente que o ideal é ter essas atividades de usabilidade distribuídas ao longo de todo o ciclo de vida do nosso produto e do nosso projeto, para que a gente consiga sempre escutar mais os nossos clientes e entregar um produto com a melhor experiência possível para os nossos usuários. E se você se interessou por essa certificação, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o link para a página oficial dela no site da Scrum.org, onde vocês podem conferir a lista de estudos recomendada, que é mais do que o suficiente para vocês poderem passar nessa certificação. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa específica sobre essa certificação? Pergunta aí nos comentários que eu respondo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal!